Oi, Aline. Então quer dizer que você precisa de um socorro em curva de solubilidade, né? Tá aqui, ó. Como você não me especificou nenhum exercício, então eu fui recorrer ao livro teórico, ao livro de teoria e peguei os exemplos que estão ali, tá? Então o que seria a curva de solubilidade? Seria uma coisa desse tipo aqui. Esse negócio de curva de solubilidade era uma representação do quanto você, por exemplo, uma dissolução de água e sal. Por exemplo, aqui tem um copo, né? Aqui você tem o quê? Água e sal, tá? Então aqui é água e sal, certo? Aí depois o que acontece? Você vai colocando, né? Até você o quê? Começar a aparecer, coloca sal até começar a aparecer algumas coisinhas aqui, que é o próprio sal, tá? Com o tempo, o que acontece com esse sal aqui? Esse sal aqui ele começa a precipitar, tem o nome de PPT, de precipitado, tá? Aquela parte branca, né? Quando você coloca na água, né? E você começa a enxergar os grãos de sal. Então ele começa a se depositar aqui. Aqui você vai colocando sal, né? Você está colocando sal aqui, né? Só que o que acontece com o sal? O sal ele dissolve, então você nem enxerga o sal, tá? Aqui é o que nós chamamos de insaturado ou não saturado. Então tem o nome de insaturado ou não saturado. Aqui é o ponto de saturação. Ó, vamos pegar aqui. Isso aqui é o supersaturado. No momento em que você supersaturado, né? No momento que você começar a enxergar, formar pequenos grãos de sal aqui, ó, pronto, já está no supersaturado. A transição daqui para cá é o que nós chamamos de saturado, tá? Esses saturados são os pontos que aparecem aqui, ó, pontos do gráfico, né? Esses pontos, por que tem que ter, são vários pontos? Porque está em função da temperatura. Quanto maior a temperatura, o que acontece com essa concentração? Ele vai aumentando, isto é, você vai aumentando a temperatura dele, por exemplo, você tem a 40 graus Celsius, você pode colocar até quanto? 40 gramas a cada 100 gramas de água. É isso que ele está falando. A 40 graus Celsius, aqui, ó, esse 40 quer dizer o quê? É 40 gramas de cloreto de potássio a cada 100 gramas de água, tá? Nesse ponto aqui, 40 graus Celsius. Se aumentar, por exemplo, chegar próximo aos 80 aqui, ó, então dobrar a temperatura, né? De 40 foi para 80, olha só quanto é que fica, um pouco mais de 50, né? 51, por exemplo. 51 gramas a cada 100 gramas de água, ele vai saturar. Então, se aumentar a temperatura, eu posso colocar mais sal, tá certo? Ele vai conseguir dissolver mais ainda. É isso que ele está querendo dizer. Então, à medida que você vai aumentando a temperatura, o ponto de saturação dele aumenta também, é diretamente proporcional. Essa o que esse gráfico significa é isso, né? É a saturação, que é essa curva aqui, tá certo? Em relação à temperatura. Nada demais, tá certo? E aqui, ó, você tem 100 gramas de água, para cada 100 gramas de água. Então você pode ter o quê? 30 gramas a cada 100 gramas, 35 a cada 100 gramas, 40 gramas a cada 100 gramas. Esse 40 gramas do quê? Do sal, que é cloreto de potássio. Aqui, ó, tá certo? Tudo bem? Esse aqui que eu coloquei foi água e sal, NaCl, né? Mas poderia também ser o quê? Cloreto de potássio. Tá certo? E aqui, ó, se você tiver um ponto aqui acima, quer dizer que é super saturado. Então vamos supor que esteja 30 graus Celsius, né? E você está aqui mais ou menos, e você colocou quanto? Aqui a 30 graus Celsius teria mais ou menos 38 gramas a cada 100 gramas, tá? Aqui, ó, o que aconteceu? Supersaturou. Por quê? Porque eu coloquei mais do que 38 gramas a cada 100 gramas, tá certo? Coloquei aqui 48 por aí, então supersaturou, né? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Tem aqui duas curvas de solubilidade, dois sais. Então tem o A e o B, tudo bem? Aqui beleza. Aqui você está falando solubilidade em gramas do soluto, ele não está falando que sal que é, tá? A cada 100 gramas de água, tá certo? E aqui a temperatura, tá? Ele está falando o seguinte, dissolvendo-se 100 gramas de cada sal, então dissolveu 100 gramas de cada sal em 100 gramas de água. Então, é 100 gramas do sal em 100 gramas de água. Determine a massa total do precipitado existente, tá? E quer saber qual é a massa do precipitado, tá? Ou quando ele fala massa total do precipitado, é o que ele sobrou, né? Aqui, ó, no copo, que é a água. E aqui começa o quê? Começa a sobrar um salzinho aqui, ó. Você começa a enxergar o sal. Ele cai aqui. Ele quer saber essa massa.
Olha só, eu não está falando que é 60 graus Celsius? Então pega aqui a curva de 60 graus aqui, ó, no eixo da temperatura aqui, é 60 graus. Pega onde? Pega aqui e pega aqui, em A e em B. Para o A, é quanto a curva de solubilidade dele? É 80. Então, para cada 100 gramas de água, você pode colocar até 80 gramas, tá? 80 gramas, que vai estar beleza, que vai estar o quê? Que o sal vai estar invisível. Se eu subir um pouco mais, colocar mais do que 80 gramas, sabe o que vai acontecer? Vai começar a ter precipitado. No B é a mesma coisa. Só que a 60 graus Celsius, ele está o quê? 60, né? 60 gramas do soluto a cada 100 gramas de água. Isto é, com 100 gramas do sal, ele continua beleza. Isto é, o copo vai continuar invisível. Se eu coloco mais, né? Coloco um pouco mais, ele começa a formar um precipitado, começa a aparecer o salzinho ali. Ele falou que colocou o quê? 100 gramas de cada sal, tá? Se ele colocou 100 gramas, imagina aqui, ó. Se até 80 gramas ele fica invisível, se eu coloco 100, o que você acha que vai aparecer? Vai começar a aparecer precipitado. De quanto? 80 continua invisível. Se ele colocou 100, então sobrou quanto? 20. Então tá 20 gramas de A. Agora dá uma olhada no B aqui, ó. Aqui fica o quê? 60 gramas, não é? Então o que acontece? O precipitado aqui, ele não aparece até 60 gramas. Mas como ele colocou 100, então 100 menos 60 dá quanto? 40 gramas. De quê? Sal B. Tá certo? Então o que vai acontecer? Você vai ter uma soma total, isso aqui, ó, 60 gramas. Massa total do... Ele quer saber a massa total do precipitado. Então 60 gramas, letra A. Tá entendendo? É isso que você tem que ver em curva de solubilidade. Nada demais. Tá certo, Lini? Bom, espero ter resolvido a sua dúvida. Até mais. Tchau.